Olá, sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula. Bom, hoje a gente está aí na rota aí das provas, né? E a gente vai rever alguns assuntos, alguns tópicos que são importantes para a nossa próxima avaliação, né? Então vamos lá, hoje a gente vai estar falando sobre, como a gente está estudando sobre o território brasileiro e algumas atividades que ocorrem no território brasileiro, a gente vai estar vendo sobre a localização do Brasil, considerando aí os hemisférios, né? A gente pode localizar o Brasil pensando no continente, já que o Brasil faz parte do continente americano, mas a gente tem uma forma de localizar quando a gente olha também os hemisférios, né? Como o mundo se organiza em relação ao hemisfério e onde a gente vai encontrar o Brasil. A outra coisa que a gente vai estar vendo é sobre a questão da pecuária, né? Os tipos de pecuárias que tem o Brasil e qual aquele que se destaca, qual que está lá na frente. E mais um detalhe que a gente vai estar vendo, que é uma outra atividade econômica, a gente viu em relação à agricultura, a gente viu em relação à pecuária, a gente viu em relação à atividade industrial, vimos sobre os transportes e vimos também sobre o extrativismo. E hoje a gente vai estar revendo a questão do extrativismo, os tipos de extrativismos que tem, e vamos estar dando uma olhada também naqueles que se destacam no território brasileiro, ok? Então vamos para lá visualizar lá no livro, fazer a leitura do que é necessário e acompanhar aí para a gente poder relembrar aquilo que a gente já estudou. Pega aí seu livro e vamos participar. Primeira página que a gente vai estar usando aí é a página 345, ok? Abre lá na página 345, a gente vai ler o texto, mas antes a gente está visualizando o mapa, e para lembrar aí que hemisfério sempre é a metade de uma esfera, né? Então, se hemisfério é a metade de uma esfera, você não tem como fazer uma análise só de uma localização em relação ao hemisfério, mas tem duas formas de localizar, né? Primeiro, em relação à linha do Equador, que é essa linha aqui, ó, que vai dividir o globo terrestre em duas porções. Aqui a porção sul e aqui a porção norte. Então, uma esfera dividida em duas partes, ela tem um hemisfério, que é o hemisfério norte, e outro hemisfério, que é o hemisfério sul. Então, essa é uma forma de dividir. A partir dessa divisão, você vai ver em qual desses dois hemisférios está localizado o território brasileiro. Agora vamos ver a outra aqui, ó. Vou apagar essa marcação. E você pode visualizar o globo terrestre, que é uma esfera, dividindo ele em duas partes com uma linha vertical, que é o meridiano de Greenwich. Aí você vai ter aqui o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. E aí você também tem dois lados, do qual você pode verificar em qual dos dois que o Brasil está localizado, ok? Já já a gente volta aqui para falar disso. Vamos lá ler o texto agora. Início da página 345. Então está dizendo assim, ó, localização do Brasil no mundo. O território brasileiro está inteiramente localizado a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, no hemisfério ocidental da Terra. Suas terras também se estendem pelos hemisférios norte e sul do planeta. No hemisfério sul, localiza-se cerca de 93% do território e 7% restante encontra-se no hemisfério norte, ou seja, uma pequena área está no norte da linha do Equador. Vamos agora visualizar agora de novo com essa localização e essas partes que foram citadas aí. Então, quando a gente dividiu aqui, ó, linha meridiano de Greenwich, é essa linha aqui que eu tinha mostrado para você. Então, ela divide nesses dois, ó, ocidental e oriental. Em relação a essa divisão, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. Então, isso é uma forma de você localizar, você precisa botar lá essa parte. O Brasil está totalmente no hemisfério ocidental.
A outra forma de localizar, vou apagar de novo, é usando essa linha horizontal, que é a linha do Equador, né? Que já está aqui, eu só estou marcando para rever. E aqui, ó, você vê que tem uma pequena pontinha só acima da linha do Equador. E a maior parte do Brasil abaixo da linha do Equador. Essa porcentagem está escrita lá no texto, então você tem apenas 7%. Opa, tá errado. Então você tem apenas 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Ok? Então, em relação aos hemisférios, a gente tem aí o Brasil 100% ou totalmente no hemisfério ocidental, e em relação à linha do Equador, você tem 7% no hemisfério 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Ok? Essa é a localização do nosso país. Agora vamos para a página 359. Vamos lá. Agora vamos falar sobre extrativismo. Então, como a gente viu aí sobre algumas atividades econômicas, o extrativismo no Brasil, a gente tem alguns tipos de extrativismo, né? Atividade extrativista é uma atividade que vai lá, quem trabalha na área de fazer alguma exploração de algum recurso direto na natureza. Vai lá, tirou da natureza, explorou aquilo que já foi, surgiu naturalmente, espontaneamente, e aí isso é extrativismo, né? Quem planta e colhe está na agricultura. Quem explora aquilo que surge na natureza, aí é extrativista. Então vamos ler aí sobre extrativismo no Brasil. A grande extensão territorial e a riqueza natural do nosso país possibilitam o desenvolvimento do extrativismo, ou seja, a atividade econômica, que é extrativismo, uma atividade econômica baseada na exploração de recursos minerais, vegetais e animais, diretamente da natureza. Então, a gente tem três tipos de extrativismo. Tem o extrativismo mineral, extrativismo vegetal e o extrativismo animal. Em geral, o desenvolvimento no espaço rural, Desculpa, vamos lá de novo. Segundo parágrafo. Em geral, desenvolvido no espaço rural, o extrativismo no Brasil é praticado basicamente de duas maneiras. Entre as formas. Opa, passou. Vamos lá para a gente ler o texto aqui. Ó. Entre as formas de extrativismo, a mais tradicional, ok? Não quer dizer que é a que mais dá dinheiro, que mais rende, a que mais movimenta a economia, mas a mais tradicional, a que está mais habituado, a que acontece há mais tempo em nosso país, são as que utilizam instrumentos simples e técnicas rudimentares, né? Técnicas mais antigas. Essa modalidade de atividade, em geral, não costuma trazer muitos rendimentos, pois sua produtividade é reduzida. Produtividade reduzida, sendo muitas vezes praticada apenas para o autoconsumo. Ou seja, as pessoas que exploram essa atividade mais tradicional, né, com instrumentos simples, técnicas rudimentares, eles praticam isso para manter a sua própria vida, para o sustento da família que ali fazem essa exploração, ok? Então, os impactos causados por essas atividades por essa atividade extrativa são pouco agressivos, se desenvolvidos de maneira responsável e nas épocas corretas, respeitando-se a reprodução natural da espécie. Então, prejudica pouco a natureza, né? A extração de resina de plantas e árvores, como a borracha, a colheita de frutas, sementes e folhas e a extração de óleo, são exemplos desse tipo de extrativismo.
Lembrando que esse tipo de extrativismo aí é o extrativismo vegetal. E embaixo a gente tem um outro exemplo. A mineração é um tipo de extrativismo muito praticado no Brasil. Só para lembrar aqui, ó, mesmo que aquelas atividades anteriores que a gente viu são as mais tradicionais, no Brasil também é muito praticado o extrativismo mineral. Vamos continuar a leitura. Sobretudo nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso, onde os morros são dinamitados e transformados em íngremes paredões, conhecidos como pedreiras. Nesse caso, as atividades demandam técnicas modernas. Se no anterior são técnicas rudimentares, ou seja, técnicas antigas, na exploração mineral exige técnicas modernas, aparelhos sofisticados, altos investimentos e, em muitos casos, a participação de multinacionais estrangeiras. O extrativismo desenvolvido por técnicas sofisticadas geralmente ocorre em área de grande exploração mineral, como a do ferro, a de ferro e a de petróleo. Okay? São atividades aí que ocorrem em nosso território. Okay? A outra atividade que a gente não está aqui nessa página, né, mas a gente viu que pode existir também, a gente pode citar o extrativismo mineral, que aí seria o extrativismo com produto de peixe, né? Extrativismo por exemplo, a pesca industrial, que é chamada, né? Então aí seria um extrativismo animal, ok? Agora a gente vai para o nosso outro assunto. Nosso outro assunto é sobre a pecuária no Brasil, página 357. Vamos lá para a página 357. Então vamos voltar, na verdade, né? Voltar aqui 2 páginas. Deixa eu digitar aqui. Pecuária no Brasil. Então vamos lá sobre a pecuária. Como eu falei, a gente está vendo aí as atividades econômicas no Brasil, ok? Então, pecuária no Brasil. A criação de animais é uma atividade desenvolvida em muitas propriedades rurais do país e ocupa aproximadamente 157 milhões de hectares de terra. Os gados, bovinos, suínos e as aves são as principais criações no Brasil. Então, entre as principais criações que a gente tem no Brasil, a gente tem o gado bovino, os suínos e temos aí as aves. Existem outras criações em algumas porções específicas do território, como a de búfalo, no estado do Amapá e na ilha de Marajó, e a de caprinos, no Nordeste. Então tem até outros tipos, mas os principais aí é bovino, suíno e as aves, mesmo que tenha outro tipo. E vamos seguir aqui para a gente ver os destaques do nosso país. Então, em grande parte das propriedades rurais, a criação de gado bovino é praticada de maneira extensiva, ou seja, o gado permanece solto nas pastagens e recebe poucos cuidados, como as vacinas contra as principais doenças. Contudo, nos últimos anos, muitas propriedades rurais passaram a criar os animais de maneira intensiva, ou seja, confinados em um ambiente controlado com o objetivo de melhorar a produtividade. A adoção de equipamentos e técnicas modernas, como a melhoria de composição da ração, a consequente redução do tempo de engorda, os avanços genéticos e as medidas sanitárias de controle de doença, vêm contribuindo para elevar o Brasil à condição de país que possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, ok? Isso vem contribuindo aí, esses avanços que estão ocorrendo na área da pecuária no Brasil, pode levar ele aí, está levando ele a crescer nessa área, né? Mas já tem algumas coisas que são destacadas e a gente vai ver aqui, ó. Veja na tabela abaixo as principais criações do Brasil. Então aqui a gente tem uma tabelinha, ó. A gente tem, como a gente falou,
existem as criações que são as principais, mas não são só aquelas que são as principais. Tem vários tipos de criação no Brasil. A gente tem as aves, tem a criação bovina, né? O tipo de gado caprino, equino, tem aí a criação que está dentro desse patamar de criações aí da pecuária. A gente tem o ovino, tem o suíno. Então, de todos esses aí que tem, alguns ocupam primeiro. Um pode ocupar o primeiro lugar, o outro terceiro, tem aí o 18º, tem um que é 21º. Então, mas tem várias criações que se destacam. Em relação à posição do mundo, né? Aqui, ó, posição do Brasil no mundo. Entre todos os países que fazem essa criação, o Brasil tem principalmente o destaque aqui para o gado bovino, que no ranking mundial ele ocupa o primeiro lugar. Então, ainda que tenha outras criações, o gado bovino, né, ou seja, a criação bovina no Brasil, ela é tão grande que ela ocupa o primeiro lugar no ranking mundial, entre todos os países do mundo que produz aí, que faz a criação de gado bovino. O Brasil é o que mais tem criação, é o que mais, ou que tem a criação maior, né? Está em primeiro lugar aí da pecuária bovina no Brasil, ok? Em relação ao mundo. Bom, dos nossos exercícios que a gente vai ter que responder são primeira coisa, a localização do Brasil em relação ao hemisfério. Qual é a resposta correta? O Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, está majoritariamente ou predominantemente no hemisfério sul, sendo 93%, e uma pequena parcela do seu território está no hemisfério norte, que é apenas 7%. A segunda questão é: quais são os tipos de extrativismo que existem? A gente bota mineral, vegetal e animal. E a terceira pergunta é: qual a pecuária brasileira que ocupa o primeiro lugar no mundo no ano de 2016? Como está aqui, ó, marcado aqui pelo nosso livro, ok? Qual é o tipo de pecuária que ocupa o primeiro lugar no mundo, ou que ocupava o primeiro lugar no mundo em 2016? É a pecuária bovina, ok? Então essas são as nossas 3 questões e a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.